Vamos começar então mais um capítulo, Enfrentamento com as Trevas, é o capítulo 20 do livro Transição Planetária. Vamos iniciar então fazendo a nossa prece para darmos prosseguimento então a essa nova informação. Hoje nós vamos ver o encontro, né, deste rabino e o diálogo que eles vão ter entre eles. Peço então que me acompanhem na prece, exaltando as belezas dos céus, né, na pessoa de Jesus, no seu amor, exaltando o seu espírito grandioso, luminoso, nosso irmão mais velho, amoroso, amigo, que estejas conosco, Senhor Jesus, trazendo Deus para perto de nós, trazendo esse alívio espiritual, esse alcance espiritual, que nos possa, Senhor, ser para nós real este conhecimento. E que ele, Senhor, possa modificar a nossa vida, a nossa forma de pensar e agir, dentro do possível, de cada um de nós. Em teu nome, Senhor, em nome dos Espíritos, amigos, iniciamos, então, mais um capítulo da noite de hoje. Assim seja. Então, capítulo 20, eu vou abrir ali rapidamente, aí a gente vai costurar ele juntos, tá? Os membros que foram convocados para entre os encarnados eram companheiros adestrados no socorro aos espíritos renitentes no mal e acostumados aos debates que sempre se travam durante os atendimentos especializados. Então, não é uma coisa assim para qualquer um, tá, gente? Tem que ter autoridade moral, tem que saber dialogar, porque assim, ó, quando tu dialoga com pessoas muito violentas, tu tem que ter um grande domínio já bem trabalhado, adestrado das tuas emoções, porque muitas vezes a gente fica com aquela raiva, e aquilo ali, aquela raiva já é um baixar vibracional que me torna igualitário, e aí eu perco o espírito e ele tem um domínio sobre mim, inclusive de violência, de poder tocar em mim, na violência. Então, esse domínio, esses espíritos aqui que ele fala mais adestrado, como Eurípides, né, o Filomeno, eu até acho que o Filomeno ainda não se atreve, vocês percebem que o Filomeno ele é o espectador que descreve para nós. Agora, Eurípides, Bezerra de Menezes e tantos outros espíritos já são espíritos muito mais caminhados. Adivinha onde que eles fizeram essa caminhada? Nas dores humanas. Passaram pelas dificuldades, passaram pela fome. Bezerra de Menezes, não estou dizendo que passar por fome vai nos tornar melhor. Não. Estou dizendo que no caso desses espíritos, plainou eles as dificuldades. Bezerra passou por muitas dificuldades na vida, gente. Horríveis, assim, sabe? De ele não ter o dinheiro para ir à universidade, ele ia de a pé. Muitas vezes ele saía do seu consultório só com dinheiro e voltava para casa sem dinheiro, não tinha nem dinheiro para o bondinho, aquele trenzinho, então ele não tinha no Rio de Janeiro, ele ia de a pé, né? Quando estava morando lá. Ia de a pé caminhando para casa e chegava tarde da noite em casa. Imagine, tarde da noite, porque muitas vezes não tinha. Ele se obrigava, às vezes, a dar para aquela mãe o dinheiro, que o filho estava lá doente, não tinha remédio para comprar, ele então dava o dinheiro. Porque ele tinha aquela coisa, mas como que eu vou dar uma medicação para alguém que não tem onde tirar para comprar essa medicação? Mas é uma consciência mais plena, né? É uma consciência verdadeira do sacerdócio da medicina. Por isso, o Bezerra de Menezes passa a ser o símbolo do médico, ou o médico. A Bezerra de Menezes é o grande médico do Brasil. Ele é o símbolo. Bom, ele é o símbolo da AME Brasil, né? Bezerra de Menezes é o fundador da AME Brasil, inclusive da Amergas do Rio Grande do Sul. É ele que é o fundador espiritual. É o grande. E a grandeza dele é tão grande, né, Fabiano, que no final do século XIX, ele já falava uma coisa que nós não conseguimos ainda no ano de 2021. Ele falava da unificação do movimento espírita. Sim. Mas antes de ter a unificação, é necessário a união. E nós não temos união, muito pelo contrário, como já foi comentado aqui, né, que acho que a Cláudia comentou, que rachou o movimento espírita.
né? Então, como é que nós vamos ter unificação? Unificação, a ação, né, de ficar único. Unificação, se não tem união, né? E ele já falava disso. Então, digamos assim, tu imagina a percepção e a evolução que ele tinha, que ele sabia que a única forma do movimento se tornar sólido e realmente com Jesus é unificado. Tá, mas já teve alguma vez mais unificado que está agora, em outros momentos? Ou vocês avaliam que nunca teve isso? É uma boa pergunta. Isso aí, olha, se eu fosse falar dos cismas do movimento espírita, desde a morte, desde o desencarne e o falecimento de Kardec, pessoal, não, o Fabiano ia cortar meu microfone. Mas ainda não teve, tá? Dentro do conhecimento, talvez, momentos históricos locais, mas tem que ser a unificação de todo o movimento, né? Não apenas dos grupos, né? Mas assim, existe hoje no movimento espírita, né, determinados segmentos, por exemplo, que é o Pacto Áureo. Então, são determinados pactos que foram feitos exatamente a pedido do Bezerra e da unificação, exatamente para trabalhar, porque o que o Bezerra ele queria com a unificação? Não é unificar no sentido de tornar único, porque assim, qual é o papel da unificação? A Rita vai falar sobre mediunidade, e eu vou falar sobre mediunidade. Que nós falemos a mesma proposta que está lá no Livro dos Médiuns. Mas a Rita vai falar com as características dela e eu vou falar com as minhas características. Não importa. Nós vamos falar e não iremos contradizer as obras básicas. Isso é a unificação que ele quer. Isso, exatamente. Falar a mesma língua, né? Mas de formas diferentes. Mas eu vou dizer para vocês que tem trabalho das federativas nesse sentido. Tem na FEB, tem na Fergues. Aqui na Fergues tem a unificação. Eu fui voluntário 2 anos da parte de unificação e que trabalhava nesse sentido. Assim. Eu trabalhei foi ali o meu grande na área da informática. Que estavam fazendo treinamento para a aplicação dessa metodologia da unificação. E as federativas falam muito nisso. É por isso que no EAD, Nádia, onde eu sou facilitador e também no mediúnico, eu não abro mão de não dar o que está na federação. Eu dou o que está na Federação Espírita Brasileira, eu sigo rigorosamente o que está ali. Claro, é nos dado o direito de acrescentar algo, mas isso é livre do docente. É o que tu está dizendo, que não é uma uniformização, não é tornar tipo militar, assim, tudo uniforme, tudo igual. É bem aquilo que tu falou. E o que o Hilário falou, vamos nos unificar para a união. Vamos falar a mesma língua de Kardec do que está na codificação. Mas cada um vai expressar um jeito, mas dentro da codificação. Exato. União. União das pessoas, união dos trabalhadores. Isso, e o próprio apóstolo Paulo, com as suas cartas, era o propósito de unificação, porque havia muitas seitas na época de Jesus, então o que o Paulo faz? O Paulo ele manda as cartas no sentido de unificar o entendimento do Cristo, né? Para que as pessoas tivessem aquele entendimento verdadeiro de Jesus. Então, as cartas de Paulo eram mais ou menos nessa linha também, de unificação. O Emmanuel trabalha nessa linha. Então, por isso o Emmanuel vai dizer, né, qualquer contradição minha, fiquem com Kardec. E me deixem. Né, qualquer contradição. Isso aí é o respeito da unificação. Claro que, dentro daquela normatização, a gente se torna livre para acrescentar, porque é natural, porque o mundo ele gira, a ciência avança e vem novas ideias, novas propostas, então a gente pode acrescentar novas ideias, novas propostas, porque não está estanque. Só não é inventar coisa que não existe, né? Nunca fugir daquela proposta. Que nem tem o espiritismo, como é que é, Hilário? Espiritismo, esse que está se partindo aí. Os progressistas? Progressista, Quer dizer, que quer modernizar, quer trazer novas ideias para dentro do espiritismo. É outra coisa. Sim. Né? Então, aqui, o que acontece? Falar a mesma língua.
É que daí a gente tem aquela coisa, né? O que é uma verdadeira proposta de uma loucura mental do próprio sujeito, né? Uma variação da própria pessoa. Então a gente tem que realmente cuidar que quando uma ideia realmente ela vem para agregar e unir, ela não entra nessa desunião, ela não torna, não cria uma desunião no meio aonde se encontra. Aí a gente já começa a duvidar. Quando começar assim, a gente já começa a duvidar. E nada que Deus não tenha plantado ou edificado permanecerá em pé. Tudo aquilo que é edificado em rochas duvidosas vai derriar. Por isso Jesus diz: construías a vossa casa sobre rocha firme. Essa mensagem é extremamente profunda, porque não é somente uma casa, mas é a nossa próprio entendimento da vida, das coisas. Porque se tu estiver falando e tiver respaldo em Jesus, no Evangelho de Jesus, né, e na própria codificação, que é o Evangelho de Jesus materializado, né, não tem problema algum. Vai perdurar os séculos a tua informação, porque ela está sobre rocha firme. E Jesus falou também, né, Fabiano? Toda árvore que meu pai não plantou será cortada pela raiz. Vai ser, não se cresce. Né? São apenas ilusões humanas que tentam entrar, mas não vai dar cabo. Mas o jovial ali, saudou-nos a todos, demonstrando um afetuoso carinho. Né? Por quê? Porque o médio Joseval, quer dizer, que fora responsável pela dissertação da noite, veio trazido pelo mentor amigo, apresentando significativa lucidez, acostumado como se encontrava com os desdobramentos parciais pelo sono fisiológico, com a realização espirituais em nossa esfera residente. Mais abaixo um pouquinho, nesse comemos, um dos vigilantes que se encontrava à porta de entrada da instituição veio notificar-nos que um grupo de rabinos judeus acercava-se, apresentando-se de maneira pomposa, com indumentárias extravagantes, e o sumo sacerdote Eliakim ben Sadoc à frente. Caminhava com os olhos mal disfarçados, estampando uma carantonha de ódio e soberba. Acoitado por mais de uma centena de outros chefetes, igualmente portadores de semblantes ferozes, alguns com visíveis deformações. Deteve-se à porta principal. Cães amestrados, que pareciam, e na verdade eram espíritos lupinos e não cachorros, né? Eram espíritos que perderam a forma por entregar a vida a essa situação. Cães amestrados que pareciam anteriormente seres humanos, ora hipnotizados, assumindo formas animalescas em razão da crueldade que se fizera portador durante existências anteriores. Então, eles perderam essa condição fisiológica humana do perispírito exatamente porque se perderam, né, nas barbáries da vida em outras existências. Evitavam que grande número de adeptos e de vítimas pelos administradores da triste corte gerasse qualquer embaraço. Bom, aqui nós vamos ver, então, vai iniciar uma sessão mediúnica nessa casa espírita onde eles vão se encontrar. E aí, esse convidado, esse rabino, já estava ali presente, né, junto com aquelas entidades espirituais que a cercaram ali. Alguém gostaria, eu achei muito bonita, quem quer ler ali para nós, venerando a entidade feminina? Lá para baixo, um parágrafo ou dois para baixo. Eu posso ler, Fabiano. Lê para nós. Venerando a entidade feminina, cercou-se do fanfarrão desencarnado e desarmou-o com a simplicidade das suas vestes, a irradiação de compaixão e ternura, convidando-o a adentrar-se no recinto, onde era aguardado com respeito e afetividade, sendo permitida também a entrada de alguns membros de seu séquito, que, confessamos, era estranho e sombrio.
Carregando o volumoso número de pergaminhos amarelecidos e gastos, entregou-os a um dos auxiliares, seguindo após a anfitriã gentil. 10 outros sacerdotes das antigas seitas que se derivaram do judaísmo na Europa igualmente tiveram acesso à sala que os aguardava, enquanto ficavam, furibundos e agitados, os demais membros da estranha caravana de honra e a malta de desesperados servidores e subalternos. Nesse comenos, o diretor espiritual dos trabalhos exorou a Jesus. Leio ali a oração? Pode ler para nós, sim. Senhor Jesus, augusto mestre, embora as sombras da ignorância predominem em nosso mundo interior, permite que a sublime caridade do teu inefável amor nos inunde de esclarecimentos, libertando-nos da perversidade que persiste, dominadora. Não somos outros espíritos, senão aqueles réprobos que te enganamos, mais de uma vez, embora situados nas fileiras do teu evangelho, assumindo compromissos perniciosos que nos envergonham até este momento. Hoje, novamente convocados pela tua misericórdia ao serviço iluminativo, sentimos a fragilidade em que nos demoramos e, por isso, deixamo-nos conduzir pelas tuas santas mãos, cobrindo as pegadas luminíferas que ficaram pelos caminhos, sinalizando a tua passagem pela terra. Ajuda-nos, portanto, a ajudar, socorrendo aqueles que foram nossas vítimas quando defraudamos a tua mensagem, infelicitados pelos interesses sórdidos da nossa mesquinhez. Torna a nossa palavra suave e enérgica, os nossos sentimentos elevados e meigos, a nossa mente lúcida e compreensiva, a fim de que não venhamos a dificultar a concretização dos teus planos para com os infelizes, que somos quase Só um todos momentinho, nós. para não perder essa leitura que tu fez agora tão bonita, né? Ajuda-nos, portanto, a ajudar, socorrendo aqueles que foram, né? Aí depois ele vai falar assim, ó, torna a nossa palavra, olha bem, o equilíbrio suave, mas também enérgico. Então, assim, não é aquela diferença entre violência e paz. Assim. Então, o espírito superior, ele é enérgico, porque ele defende uma verdade. Mas ele tem que cuidar para que ele trabalhar os sentimentos, para que em nenhum momento ele tenha ódio ou baixe essa vibração para tipo assim, é tu mesmo. Porque a gente assim está brigando, né? Quando a gente está brigando, a gente aponta o dedo um para o outro, fica discutindo. Tu é isso, não, tu é aquilo, tu é isso, tu é aquilo. Isso não. Esse tipo de pensamento, sentimento para esses espíritos é muito infantil. Então, então o equilíbrio para eles é essa energia de estar ali e se impor pela presença, mas também o equilíbrio do amor. Os nossos sentimentos elevados e meigos, a nossa mente lúcida, ou seja, sem pieguismo, tá? Sem achismo, mas também compreensiva. Né? Só para finalizar essa questão, para mim isso aqui é muito importante. Quando eu penso, Fabiano, sempre penso na Joana. Quando eu conversei com a Simone, assim, eu disse, Simone vai interpretar a Joana para nós, né? Mas, assim, Joana é uma mulher boa e enérgica, ao mesmo tempo. Esse equilíbrio que é fantástico, gente, a gente entender no espírito nobre. Não pense que Bezerra é aquela mansidão toda, não, porque ele é aquela mansidão, mas ele tem uma força energética. Assim. Ele vem com uma força poderosa. Assim. E Fabiano, Jesus, imagina Jesus chegava e dizer assim, raça de víboras, túmulos brancos por fora e podres por dentro. Pensa bem uma frase dessas, pessoal. Pensa bem o equilíbrio que Jesus tinha. Sim. Me recordei agora, rapidamente, assim, também do filme O Vento Levou. Tem uma cena fantástica que vai contar a história da amiga da Scarlett O'Hara, era um espírito altamente evoluído. Então, a Scarlett amava o marido, o Ashley, o marido da outra. Então, e a própria amiga sabia disso. Então, e toda a sociedade sabia que ela dava tanto em cima, que a amiga se fazia assim, mas porque amava muito a Scarlett, né? Essa amiga dela. Eu não esqueci o nome.
Então teve um momento que foi fantástico para mim, que sublima isso aqui, essa mensagem, cai bem a calhar, porque quando Scarlett O'Hara, já na penumbra da pobreza e tudo mais, passada aquela guerra toda, aí então essa mulher faz uma festa e todo mundo descobre que ela queria ser amante do marido, né, da amiga. E a amiga, então, fez uma grande festa, e aí estava todo mundo na sociedade, e a Scarlett entra na porta. Quando todo mundo se vira e diz, não acredito que essa mulher vai entrar aqui, como que pode, não sei o quê. Aí a amiga olhou para ela e deu um sorriso e disse assim, Scarlett, que bom que você veio. E no momento do leito da morte, a Scarlett, e ela abraçou a Scarlett e trouxe assim com uma gentileza, com uma delicadeza para o meio de todos e não deu bola para os que os outros pensavam. E daí, aí eu fiquei pensando, mas por que ela, né, defendeu tanto, assim, sabendo que a outra, no final, quando ela está no leito de morte, essa amiga, e a Scarlett, então, na cama, diz para ela assim, antes eu preciso falar algo para você, eu preciso falar algo. E ela diz, diga, Scarlett. Ela diz assim, eu amo seu marido. E aí ela sorriu e disse assim, eu jamais poderei te odiar. Mas ela, se você não vai me odiar, ela disse, não posso odiar alguém que ama. Para nós, isso é muito difícil de entender. Mas não para um espírito como ela. Aí ela disse assim, eu nunca traí você com ele. Ela nunca traiu a Scarlett, né? Com o marido da outra. Ela disse, eu sei. E aí, mas ela disse assim, Scarlett, eu amo tanto você que eu não tenho coragem de te odiar. O filme tem várias cenas e pontos importantes, que é o que vai trazer essa lucidez. É um amor tão profundo, mas enérgico, né? Assim, de postura, de elevação. E aqui eles sintetizam bem esse equilíbrio de pai. Isso aqui é o que a Joana fala do equilíbrio do ânimos e o ânimas. Todos nós temos masculino e feminino, a postura, né? Ora nós somos brandos, a ânima, a mãe, que é o arquétipo, né? Ora nós precisamos ser enérgicos, o pai. Só que nós não conseguimos esse equilíbrio. E aí o Jung vai dizer, e a Joana vai dizer que somente Jesus conseguiu esse estado luminoso, que ele chama esse equilíbrio, o verdadeiro, o encontro do ego-self em equilíbrio. Assim. É que Jesus era, ao mesmo tempo que ele falou, Hilário, para aquele doutor da lei, porque era aquela linguagem que ele tinha que ouvir, ele não conseguia ouvir uma linguagem amorosa. Se Jesus falasse amorosamente, ele ia debochar. Mas como Jesus olhou para ele energicamente, ele escutou. Mas foi diferente, por exemplo, com Maria de Magdala. Quando ele aparece para ela e ela diz, Senhor, e ele diz, Maria. Porque quando ele aparece para ela, que era dita lá, os orgulhosos não acreditaram nela, porque ela era uma ex-meretriz, como queria aparecer para ti? Como queria aparecer para ti? Não apareceu para o Pedro, que vivia em regime de intimidade com Pedro, e apareceu para ti. E aí, quando Tomé clama isso, Jesus pega a mão dele e bota no buraco da lança, do lanceiro, e mentalmente diz assim para ele, e por que não, Tomé? Porque Jesus era o grande pedagogo de todos nós, né? Jesus não pegou a mão dele e botou ali para dizer para o Tomé, não, sou eu que estou aqui. Ele disse assim, por que não ela? Porque foi ele o primeiro a dizer lá, não, mentira dela. Se tivesse aparecer para ti, Pedro. E Jesus pegou para ele, tocou a mão e disse assim, por que não ela? Amorosamente, porque ele era o seu discípulo e entender diferente do orgulhoso. Né? Então, esse equilíbrio que é o nosso desafio, né, para todos nós. Mas daí pode seguir a leitura da... Oi, eu não vou conseguir aqui, deu um problema aqui em casa, eu vou ter que ir ali resolver, tá? Perdão. Tudo bem. Tá, tudo perdão. bem. Se alguém quiser seguir onde ela parou. Vou continuar. Raiando a nova madrugada propicia-nos a
em comum felicidade de ampliar os horizontes ainda em sombras para a luz da verdade de que te fazes portador. O irmão queremos receber ao lado de outros que tombaram os fossos profundos do ódio, guarda as lembranças do que lhe fizemos ontem, quando conspurcamos o teu nome com as nossas paixões. Apoia-te de todos nós, os teus servos humilíssimos, e se conosco a partir desse momento, através dos teus mensageiros, sublimes, a fim de que consigamos melhor contribuir na tua seara fecunda. Que assim seja. E aí foi uma oração que ele fez antes de iniciar esse diálogo, esse discurso, essa conversa. Ou seja, tentou entrar assim, em comunicação, né, gente? Porque sozinho a gente não faz nada, né? E quando a gente tem Deus no coração, tem Jesus, nós temos um suporte espiritual. Fabiano, mas ele estava falando, já preparando para esse ser que estaria, digamos assim, né, com essa forma já lupina, né, cheio de ódio. Mesmo assim, eles mantêm a palavra de Jesus e Deus, porque provavelmente, às vezes, não ainda... algum dia talvez vai encontrar eco, né, mas ali provavelmente não seria o caso, né, mas ele se mantém firme naquela fala ali, né, que provavelmente atinja muito mais quem está numa missão ali de paz, talvez não atinja aqueles seres que estavam ali, mas é tipo como se fosse uma oração, no sentido de preservar sempre a verdade, não importa se eles vão dar ouvidos ou não, tu mantém a oração, é isso, né, no caso. A oração é para se manter conectado com Deus. Com Deus. Porque depois eles iriam fazer esse... E quando na própria oração ela é um pedido, né, o pedido do equilíbrio, que eu possa ter energia, mas também que eu possa ser brando, sabe? Ele mais para ti, né? Assim, para te centrar, assim, o que tu vai fazer. Exatamente. O que é isso? Humildade. Humildade de reconhecer que nem sempre tem todas as condições e que precisa do amparo, né? E aí o Espírito disse o quê? Quando aí falou para ele assim, seja bem-vindo à casa de Jesus, saudou o doutor Silvio, né, demonstrando respeito e amizade. E a entidade, então, disse o seguinte, não me fale esse nome, reagiu totalmente esfogueado, porquanto tenho a mínima consideração por essa nefanda criatura mitológica da tradição dos denominadores da Terra. E permitiu-se estentorar em estrondosa gargalhada. Né? Embora houvesse reação de todos os recém-chegados que puseram-se a blasfemar, o Dr. Silva cercou-se do médio Joseval, porque o Joseval estava na mesa mediúnica, fazendo a psicofonia dessa entidade. E que se encontrava em semitranse. E antes mesmo que o sumo sacerdote se desse conta, foi atraído ao campo perispiritual como uma limalha ao imã, né? Ele não se deu conta, então assim, ele se confunde os perispíritos junto, porque a comunicação é perispírito a perispírito, né? Eles se entrelaçam assim, e ele nem se deu conta. E aí o médium começou a falar tudo que ele falou limalha, porque é aquele ferrinho resto que sai do aço, assim, qualquer imã que encostar ali, puxa, assim, cola. Aí o que ele diz então para ele? Caímos numa cilada típica nefanda de cristãos de todos os tempos. Avancem e ataquem os infelizes traidores. Movimentaram-se os demais convidados sem qualquer facilidade, porque as energias ambientes impediam as atitudes. Então ali as energias dos mentores neutralizavam a ação deles. Se viam preparados, permanecendo imobilizados pelas vibrações que lhe eram dirigidas por todos os presentes. Ante a impossibilidade, puseram-se a gritar em situação deplorável de desespero, esperando ser ouvidos pelos asseclas que permaneceram fora do recinto e que os acompanharam, mantendo a expectativa de uma batalha a céu aberto.
Alguém quer continuar lendo ali para nós, doutor Silvio? Fique à vontade. Posso ler. Dr. Silvio manteve-se tranquilo e, após muito breve momento, entre as acusações do comunicante e os seus acompanhantes, respondeu com bondade irrepreensível. Não tem fundamento a sua afirmação de que os traímos, atraindo-os para uma cilada, porquanto o desafio partiu do respeitável amigo, desafio que aceitamos para um encontro de esclarecimento, não para uma batalha que caracterizasse o Armagedon bíblico, o que se apega em plano de vingança e de guerra. Pode seguir mais um pouquinho para nós. Ali onde diz assim, ó, vimos o médium vergar-se, mais para baixo. Eu vou lendo, daí vocês me acompanham, tá? Não, um parágrafo acima. Não exatamente conforme assinalado, estamos recebendo visitantes de outra dimensão que se propõem ajudar-nos na transformação que já vem operando-se na Terra. Porque a lei que vige no universo é de harmonia e solidariedade, dos princípios morais estabelecidos pelo Pai Criador. Gargalhadas vacilantes estrugiu por entre os lábios deformados. Então, assim, ó, muitas dessas entidades, inclusive encarnadas de todas as pontas, porque eles assumiram todos os lugares que vocês podem imaginar, eles já sabem que o mundo vai mudar. Não é uma questão de perguntar, vai mudar. Então, eles também não estão dispostos a se modificar, porque é para eles essa modificação, para essas entidades. É um convite para eles se render. Eles não estão passando por aqui para serem expulsos, mas sim para se render a esse amor. Mas eles não estão dispostos ainda, porque eles querem continuar com o poder vigente. O poder de qual? Das telecomunicações, o poder das grandes empresas, das áreas médicas, da educação, de todas as áreas ao qual eles tomaram conta e foram deturpando ao longo do tempo. Né? Aí a gente vai dizer assim, não, bom, vamos fazer um balanço. Por que o Brasil é o país em aspecto de educação totalmente assim, que não parece que nunca funciona, está sempre lá embaixo nos índices de tudo? Se forma tantos pedagogos a todos os semestres, de todos os anos, se formam milhares e milhares e milhares, porque se instalou-se nas pontas, né, gente? A deturpação. E agora isso veio tudo ser derriado, ó, é uma peneira que vai balançar. E essas entidades não querem, eles querem continuar sob esse poder. Mas como eu não sabia? Gente, nós estamos praticamente vivendo uma ditadura hoje, tá? Onde não se fala em Jesus em escolas, não se fala em Jesus em universidades. A gente diz assim, mas que ditadura é essa? Nós estamos vendo uma precariedade na nossa comunicação. Por acaso, a nossa imprensa, nossas televisões, de forma gerais, falam do autoencontro, do encontro com Deus, nesse sentido? Tem o acesso à informação da imortalidade? Não. Então, como é que nós não estamos vivendo já essa monstruosidade desses seres? Nós já estamos vivendo. Nós não iremos viver isso, gente. Nós já estamos vivendo isso. Onde nós não temos a liberdade, de, por exemplo, de falar as nossas fé, a gente é banalizado, as pessoas são banalizadas, são perseguidas e mortas. Né? Então, isso tudo, este grande poder que se alojou em todas as pontas, tem que sair. Essa grande aranha que se amarrou nessa teia vai ter que se soltar. Então, não é um convite apenas, é uma lei. Né? Então, quem é que quer perder esse poder? Eles não querem. Então, mas esse não querer não basta. Vão ter que sair. E esses diálogos que a gente está vendo já estão se processando no mundo espiritual, esses convites, que na verdade são convites de chamamento. E eles se aproveitam, né, os espíritos nobres, para mandar notícias para nós
desses eventos através dos médiuns, nos dizendo, olha só o que está acontecendo aqui no mundo espiritual, nós queremos mostrar para vocês. Por isso o Espiritismo é a doutrina que melhor explica. E ela é a doutrina da Era Nova. Fabiano, nas escolas tem ensino religioso, tá? Não é obrigatório, no ensino médio não me lembro. Se fala tudo, menos de religião. Se tu falar em Jesus, a diretora vai ter uma conversinha. Eu já sei, porque eu sou professor, né? Professor, é bem assim, quem não é da área de ensino sabe. Professores, um ao outro de senhor, não de colega, né? Professor, o senhor sabe que o Estado é laico. Portanto, o senhor não pode pegar a sua religião aqui dentro da escola. Do portão para fora, o senhor fala o que o senhor quiser das suas religiões. Aqui dentro, o senhor não pode pregar a sua religião. Sim, mas o político pode-se falar, né? Ah, sim. Pode-se falar do político, da política daquele professor. Então, assim, então a gente já vive um processo de obsessão espiritual coletiva. E essa obsessão espiritual coletiva acaba de se dar fim. Nós vemos programas de televisão onde a apresentadora usa um colã, ou usava cola. Nós vemos programas de infância onde as crianças são banalizadas, nós vemos a música sendo banalizada, e aí vamos viver o quê? Nós não vamos viver, gente, nós já estamos vivendo. É que nós nos habituamos tanto a essa escuridão que não nos demos conta, a gente não se deu conta do ridículo que foi sendo introduzido para todos nós, enquanto massa social, assim, de destruição de valores e tudo mais. Agora que esses espíritos estão, então, por isso esses diálogos aqui, por isso eles estão trazendo essas experiências para todos nós. E aí, avançando, queria que alguém lesse, então, para nós ali, ó. Estava programada essa reação. Pode ler alguém para nós? Lá embaixo, mais para baixo. Posso ler? Tá. Voltei, perdão de novo ali por antes. Estava programada essa reação, porquanto, em realidade, não tivemos aqui o antigo sacerdote Eliashim Ben Sado, mas um clone dele, um espírito que lhe assimilou as características com o objetivo de enganar-nos, já que no seu reduto ele acompanhou todos os lances do nosso encontro. Aí um adendo rápido assim, né? É típico covarde, que nem sequer tem a coragem de se apresentar. Por que ele não tem coragem de se apresentar? Porque ele sabe que o mal sempre se rende ao bem. Porque ele sabe. Sabe por que ele sabe? Porque se ele é um sacerdote, ele sabe o que é Deus. Ele tem o conhecimento. Ele sabe que ele deturpa por seu ódio próprio. Mas pode seguir para nós. Hábil e astuto, não quis correr o risco de um enfrentamento direto, enviando primeiro simuladores do seu reino de horror, fortemente vinculados à sua poderosa mente, que os arrancou do nosso recinto com a permissão dos nossos guias, sem dúvida, para que não descobríssemos a farsa. Como em nossos labores espirituais a violência é desnecessária e não nos cabia evitar a evasão dos visitantes, foram tomadas providências para que o diálogo se prolongasse pelo tempo apenas necessário para que ocorressem as metamorfoses, diluindo-se as máscaras fluídicas de que se utilizaram para ocultar a atual identidade. O enganador é sempre alguém que se esquivoca, iludindo-se enquanto supõe estar ludibriando o seu próximo. Considerando exitosa a tarefa sob as bênçãos de Jesus, que terá o seu natural prosseguimento em ocasião oportuna que virá. Prossigamos em nosso abençoado labor. Refazendo a concentração de todos, vimos a irmã Arlinda, venerando a trabalhadora com mais de meio século de dedicação à causa do bem, entrar em transe e passar a eliminar energia em forma de ectoplasma pelos orifícios naturais da face, formando um espírito nobre que, banhado de azulínea luz, condensou-se no recinto saturado de vibrações perfumadas e elevadas. Tratava-se de um embaixador de Ismael, guia espiritual do Brasil, que logo se fez identificar, trazendo o apoio do nobre mentor. Então, assim,
O que nós vamos ter a seguir? Então, uma mensagem lindíssima de um dos grandes pioneiros do nosso movimento espírita brasileiro, que foi Bittencourt Sampaio. Bittencourt Sampaio, e hoje ele faz parte das Pleiades lá de espíritos nobres, dos primeiros tempos do espiritismo no Brasil, e que agora, a convite do nobre Ismael, o mentor espiritual do Brasil, manda então, assim, geralmente é frequente, depois de uma sessão mediúnica, quando tem essas correntes pesadas, assim, se diluindo, é sempre o mentor da mesa, o mentor espiritual da mesa, ele se manifesta. E ele, então, traz mensagens edificantes exatamente para limpar, eles limpam aquela psicosfera através da palavra. Lembrem, a palavra, gente, é uma onda vibratória. Quando exaltada, se for no bem, quando ela é exaltada, ela modifica a estrutura até da água, da molécula da água. A água é modificada. Então, quando tu diz, tem experiências japonesas disso, tá? Que o japonês coloca arroz, dois arroz cozidos no vidro, um ele deseja coisas ruins, outro ele deseja coisas boas. O que ele desejava coisas ruins, mofava muito rápido. Ele prova, esse cientista, né, japonês, da força que nós temos no pensamento e a palavra. Masaru Emoto. Isso, exatamente. Fazendo esse adendo, só para nós, o que eu quero dizer? Que o mentor agora queria limpar na palavra de Ismael. Lê para nós, então. A gente vai lendo assim, vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver quem é que está lendo aqui para nós, deixa eu pegar o nome. A Mabê, né? A Mabê, tu lê um pedaço e depois a gente vai trocando, pode ser? Até o final. Pode ser. Então tá. A hora que tu sentir em ti, assim, que tu tem que parar para outro ler, tu para. Posso fazer só uma observaçãozinha rápida? O outro se escondendo, né? E aqui tratava-se de um embaixador de Ismael, que logo se fez identificar. Sim. É bem o contrário, né? Então tá, pode ir lá. Sigo daí, né? Que logo se fez identificar. Irmãos queridos, guarde-nos Jesus na sua paz e misericórdia. As vossas preces alcançaram as regiões felizes, e o anjo benfeitor do Brasil enviou-nos, a fim de receberdes o seu apoio honroso na bendita realização a que vos entregais. A pátria do Cruzeiro desempenhará o seu papel cristão no cenário do mundo conturbado da atualidade. Missionários do amor e da libertação de consciências encontram-se renascidos entre vós, com a tarefa de devolver ao mundo a mensagem gloriosa do suave e doce Rabi Galileu, que sofreu as previstas modificações ao longo dos séculos. Comprometidos com a verdade, têm a tarefa de viver o que ensinam, trabalhando os metais da alma de forma a amoldá-los às novas finalidades. Embora os caminhos ainda permaneçam com espinheirais dominando-os e pedrouços em todo lugar dificultando a marcha, esses peregrinos do dever encontram-se forrados de coragem e de destemor, para não se deterem em momento algum, avançando sempre. Espíritos missionários de outras eras, acostumados à austeridade e à renúncia, inspiram-nos em favor do êxito no desiderato. Incompreendidos e malsinados, sofrendo escárnio e enfrentando desafios colossais, avançam confiantes no resultado feliz do empreendimento com o qual se comprometeram desde antes do berço. A sua palavra vibrante, os seus exemplos dignos sensibilizam os públicos que os ouvem e as pessoas que convivem com eles reconhecem que estamos realmente no limiar de um novo tempo de amor, de paz e de verdade. Não mais os engodos de outrora, nem as louvaminhas da viagem equivocada ao reino da ilusão. A seriedade e o sacrifício são-lhes as condecorações que carregam nas vestes da alma, identificando-os como seguidores de Jesus, que não teve outra escolha entre a glória mentirosa da terra e a cruz libertadora que o reconduziu à imortalidade em triunfo. Percorrem os mesmos caminhos do passado, nos quais deixaram pegadas assinalando crimes e vícios, que ora deverão apagar, sobrepondo as luminosas propostas do amor sem jaça e da verdade sem disfarce. Vinculados psiquicamente à nossa esfera,
recebem contínuo estímulo para não esmorecerem nas lutas difíceis, nem se desviarem do roteiro que percorrem, animados pelo espírito da alegria e a compensação da paz interna. Perseguidos pelos adversários da luz, equipam-se com os instrumentos de defesa, que são a oração e os atos enobrecidos. Mesmo quando a grande nação brasileira mergulha em abismos de devassidão, de corrupção, de desrespeito aos códigos da justiça e da honradez, fase passageira do seu processo de evolução, Ismael, compassivo, intercede junto a Jesus em favor de todos, confiando nos reajustamentos que já se vêm operando com uma nova geração de mulheres e de homens de bem. Certamente, o mesmo ocorre nos diversos países da Terra. No entanto, ao Brasil coube, por determinação do Mestre incomparável, a tarefa de devolver ao mundo a sua mensagem de misericórdia e de libertação total. Porfiai, pois, nos objetivos abraçados, sem jamais temer as forças do mal, que se diluem com a neblina ante o calor do sol e da verdade, instituindo o período do amor como essencial para a felicidade de todos. Tendes sido objeto de ciladas e traições, de testemunhos que guardais em silêncio, nunca revidando ao mal, sempre compreendendo que sois discípulos daqueles que não se defendeu das acusações indébitas que lhe foram atiradas na face, sendo-vos, portanto, o modelo a seguir. Solidão, desapreço, sofrimentos íntimos por anseios que se não converteram em realidade, são as injunções a que fazeis jus em decorrência do vosso comportamento em outras passadas reencarnações. Mantende hoje o brilho da alegria e da bondade na face e no sentimento, gerando harmonia onde quer que vos apresenteis. Nunca experimentareis abandono, nem sofrereis a ausência dos vossos guias espirituais afetuosos, que seguem convosco até a conclusão da tarefa encetada, quando retornareis à grande pátria espiritual. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde sempre. Vosso irmão e servidor, Bittencourt Sampaio. Eu trouxe aí para vocês dar uma olhadinha. Então, esse é o nosso Bittencourt Sampaio. Para quem não conhece, ele é um dos pioneiros, tá, daquelas primeiras falanges de espíritos que vieram a pedido de Ismael, assim como logo depois Chico Xavier, e mais tarde, mas primeiro veio esses homens, né? Eurípides, Barçanufo, Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes. É só para a gente dar uma olhadinha no rosto dele e nos selos, né, que tem hoje sobre ele. Ele é esse homem da direita, de branco, escrevendo. Então tá, deixa eu tirar aqui. Fechando então esse bloco, né, de informação, nós tivemos então o encontro, né, dessas entidades espirituais, o encontro da casa na sociedade espírita, o diálogo com esse espírito que se denominava um senhor de si, mas completamente um covarde, porque não foi incapaz de estar presente. Por quê? Porque sabe que o amor vence, medo de ceder, né? Todo aquele que não tem certeza é sempre agressor, agride mais, exatamente por não ter certeza. E depois nós tivemos então a mensagem de amparo de Bittencourt Sampaio a pedido de Ismael, né, o mentor espiritual do Brasil. Então, nesses minutinhos finais, eu gostaria de pedir a alguém que fechasse esse bloco com uma prece. Quem gostaria de fazer a prece final para nós? Fiquem à vontade. Eu posso fazer. Tá bom. Querido Pai, Mestre Jesus, queremos agradecer por essa aula de hoje, que nos trouxe muito enriquecimento espiritual, muita sabedoria, essa troca com os nossos colegas, amigos, tanto do plano encarnados quanto desencarnados.
Queremos agradecer por a oportunidade de estar sempre aprendendo e saber que Jesus está sempre conosco e estamos sempre amparados pelo plano espiritual. E sempre nessa busca, sabemos que o bem vencerá sempre e sempre esteja conosco, nos dando sempre muita paz, proteção espiritual e luz para termos sempre bons caminhos e que saibamos ser espíritos sempre sinceros, como foi dito. Que assim seja.